Como poderia este vulcão ser o lar de tamanhas criaturas poderosas e quais outros mistérios ele esconde sob sua cinza? Existem lugares no nosso planeta que parecem tão incríveis que muitas pessoas se recusam a acreditar em sua origem natural. Esses enigmáticos cenários, como grandes formações rochosas e misteriosas formas naturais, nos fazem refletir sobre a força da natureza e suas infinitas possibilidades. Cada um desses milagres, criado pelo tempo e pelos elementos, guarda seus segredos. Podemos apenas admirar sua beleza e tentar decifrar os mistérios que eles apresentam. Pensando em tais maravilhas, não podemos deixar de nos perguntar: quantos outros mistérios ainda estão escondidos em nosso mundo, esperando para serem descobertos? No coração das montanhas austríacas, há as cavernas de gelo de Eisriesen, majestosas e misteriosas, estendendo-se por mais de 40 quilômetros. Aqui, nos braços do gelo eterno, estão congelados milhões de anos de história, guardando seus segredos de quem não está iniciado. Cada passo sobre o frio chão de pedra causa a sensação de estar em outro mundo, onde reina o silêncio, quebrado apenas pelo som da água caindo. Formações de gelo complexas, como se esculpidas por um mestre habilidoso, criam formas estranhas e caprichosas. Estalactites e estalagmites brancos ofuscantes, brilhando sob a luz dos refletores, atraem a atenção dos pesquisadores, fazendo-os refletir. Como algo tão grandioso poderia surgir nas entranhas da Terra? As cavernas de Eisriesen são conhecidas não apenas por seu tamanho, mas também por suas misteriosas formações de gelo que parecem vivas. As lendas locais afirmam que aqui estão escondidos artefatos antigos e mensagens cifradas de civilizações desaparecidas há muito tempo. Mas o que exatamente nossos antepassados tentavam transmitir através dessas frias paredes? Pesquisadores, armados com tecnologias modernas, como escaneamento a laser e análise de camadas de gelo, continuam a estudar as cavernas. Cada novo túnel descoberto ou cachoeira de gelo misteriosa só aumenta o número de enigmas já conhecidos. Como a natureza poderia criar tal maravilha que continua sendo um mistério para a ciência? Enquanto os cientistas continuam suas buscas, Eisriesen permanece um dos lugares mais misteriosos do planeta, cheio de enigmas e horizontes inexplorados. Cada canto do cânion guarda histórias e segredos que aguardam para serem descobertos, fazendo-nos refletir. Quais outros segredos este monumento natural extraordinário ainda esconde? As curvas das montanhas rochosas canadenses guardam muitos mistérios, e um dos mais fascinantes é o Lago Peito. Sua forma, que lembra a cabeça de um lobo, atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores que desejam desvendar os segredos da natureza. A cor azul virgem da água, que varia ao longo do ano, cria uma atmosfera mágica, fazendo-nos refletir sobre as leis que governam esse lugar. Essa cor incomum da água é causada pelas menores partículas de rochas que os glaciares derretidos trazem para o lago. Parece que a própria natureza decidiu criar uma paleta que muda com as estações, trazendo singularidade e mistério ao cenário.
A plataforma de observação sobre o lago oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas do Canadá, especialmente impressionante ao amanhecer. Nessa hora, as montanhas se refletem na água tranquila, criando uma cena que parece tirada de um sonho. Ao avançarmos para outros fenômenos naturais, podemos descobrir que semelhantes enigmas estão escondidos em cada canto dessa maravilhosa terra, aguardando que alguém os observe novamente. O vulcão Kawah Ijen, na Indonésia, é um lugar onde a natureza revela seus segredos mais misteriosos. Sua famosa lava azul, que brilha na escuridão, atrai a atenção de viajantes e pesquisadores de todo o mundo. Esse fenômeno extraordinário ocorre devido a enxofre em chamas, que se vaporiza e confere à lava essa cor enigmática, quase etérea. Localizado a cerca de 2.600 metros acima do nível do mar, o vulcão é cercado por paisagens grandiosas, onde as nuvens se acumulam, criando uma atmosfera mística. Ao amanhecer, quando a luz começa a penetrar a névoa matinal, o Kawah Ijen parece especialmente misterioso. Seu cráter, preenchido por um lago ácido, emite tons brilhantes de azul e verde, enquanto a fumaça de enxofre envolve a região em uma neblina impenetrável. Mas o que realmente acontece no interior desse vulcão? Como se formam esses fluxos azuis brilhantes e por que eles são tão diferentes da lava comum? Cientistas acreditam que a composição química única do enxofre, combinada com altas temperaturas, causa esse efeito, mas ainda restam muitas perguntas. Os moradores locais contam lendas relacionadas ao vulcão sobre espíritos que guardam seus segredos. Alguns acreditam que apenas aqueles que demonstram respeito por esse lugar têm acesso aos seus mistérios. Mas quantas outras enigmas ainda estão ocultas sob sua superfície? Cada noite, quando o vulcão começa a brilhar na escuridão, ele lembra que a natureza é repleta de maravilhas, muitas das quais ainda não podem ser explicadas. Sua majestosa aparência e história misteriosa continuam a ser objeto de admiração e estudo, e cada nova visita a essas falésias abre novos horizontes para reflexões sobre as eternas enigmas da natureza. Pamukkale é um lugar mágico onde as cascatas de travertino branquíssimas parecem ter saído das páginas de uma antiga lenda. Fontes termais que borbulham das entranhas da terra enchem essas cascatas com água rica em cálcio, que ao evaporar deixa depósitos densos e brancos, criando a impressão de que a encosta da montanha está coberta de neve. Essas cascatas, que se formam ao longo de milênios, são não apenas um fenômeno natural, mas também um testemunho vivo do poder da água e do calor. O nome Pamukkale, em turco, significa castelo de algodão, e esse nome reflete perfeitamente a atmosfera desse lugar. Desde tempos antigos, as pessoas vinham aqui em busca das propriedades curativas das fontes termais, mergulhando em suas águas minerais para curar suas doenças. Nessas cascatas, que parecem enquadradas em um conto de fadas, história e natureza se entrelaçam, criando uma atmosfera única que encanta e atrai. Muitas civilizações antigas, incluindo romanos e gregos, deixaram suas marcas nesses lugares, mas
Apesar de seus avanços, os mistérios relacionados a Pamukkale permanecem não desvendados. Como e por que esse lugar se tornou um centro de peregrinação? Como eram organizadas as antigas termas e quais segredos elas podem revelar sobre seus visitantes? Vem à mente outros lugares semelhantes ao redor do mundo que podem esconder segredos ainda mais fascinantes, aguardando serem revelados. As cavernas de Luray, na Virgínia, não são apenas uma formação natural, mas um verdadeiro templo subterrâneo, onde cada gota de água parece sussurrar segredos antigos. Descobertas em 1878, elas são famosas por seus gigantescos estalactites e estalagmites, que pendem e crescem um em direção ao outro, criando uma atmosfera de majestade, como se o tempo tivesse parado. Dentro dessas cavernas, há um único órgão de estalactites, um instrumento musical que emite sons mágicos quando martelos batem em formações calcárias esticadas. Os sons que surgem das profundezas da terra se tornam parte dessa sinfonia misteriosa, onde cada acorde lembra a história silenciosa de milhões de anos. Lagos subterrâneos cristalinos refletem o teto com tamanha perfeição que se cria a ilusão de uma profundidade sem fim, como se estivéssemos olhando para um abismo cheio de enigmas. A iluminação suave das cavernas intensifica a sensação de tranquilidade mística, fazendo-nos esquecer do tempo e do espaço, mergulhando-nos em uma atmosfera de antiguidade e magia. Como esses grandiosos maravilhas da natureza puderam se formar? Nas profundezas de Yellowstone estão escondidas as respostas que aguardam para serem reveladas. O deserto do Namibe, uma das mais antigas desertos do mundo, estende-se ao longo da linha costeira da Namíbia, cercado por um oceano misterioso. Com suas enormes dunas vermelhas, que podem atingir alturas de até 300 metros, este lugar parece ter sido criado para mistérios e enigmas sobre os quais circulam lendas. As dunas aqui são impressionantemente majestosas. Suas formas e cores mudam dependendo da luz, criando a ilusão de um cenário vivo. À primeira vista, o deserto pode parecer desolado, mas sob seu sol escaldante, há formas de vida surpreendentes. Muitos organismos únicos, adaptados às condições rigorosas, habitam aqui, criando um contraste entre a natureza severa e a existência frágil. Como esses seres conseguiram sobreviver em um clima tão severo? Entre as dunas, há fósseis antigos que indicam que, em algum momento, aqui corriam rios e a vida era abundante. Alguns cientistas sugerem que o deserto do Namibe pode ser o local de uma civilização próspera que deixou apenas vestígios. Como uma cultura tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas mistérios? Ao longo da costa, há sinais misteriosos que lembram naufrágios e navios afundados que talvez nunca sejam encontrados. Com cada novo descobrimento, os pesquisadores se deparam com novas perguntas, às quais não têm respostas. Como exatamente
os flamingos conseguiram adaptar-se a um ambiente tão perigoso continua sendo uma questão sem resposta fácil. A Vale do Fogo, no Nevada, é um lugar onde ondas de pedra e penhascos vermelhos criam uma atmosfera que lembra um cenário marciano. Este parque nacional único recebeu seu nome devido à cor flamejante da areia, que brilha sob o sol forte, parecendo um ser vivo. O cenário da Vale se formou há mais de 150 milhões de anos, quando havia dunas de uma antiga desertificação que gradualmente se transformaram em majestosos formados de pedra. Cada passo por esse lugar misterioso nos transporta para um passado distante, quando a Terra era muito diferente. Nas rochas e cavernas ainda existem petroglifos deixados pelos índios do povo Anasazi há mais de 3.000 anos. Essas imagens enigmáticas, esculpidas na pedra, guardam segredos e histórias que ainda hoje permanecem desconhecidas. Qual história tentavam contar os antigos mestres que deixaram seus sinais na pedra? E embora muitos fatos sobre o vulcão sejam conhecidos, sua verdadeira natureza permanece um enigma não resolvido. Como exatamente esse lago maravilhoso adquiriu suas cores vibrantes e quais outros mistérios estão ocultos sob sua superfície? A montanha Roraima, que se eleva a uma altura de 2.800 metros, é uma das formações geológicas mais misteriosas e antigas da Terra. Sua vasta planície, semelhante a uma mesa gigante, é separada do mundo exterior por encostas íngremes, criando uma atmosfera de isolamento e mistério. Nesta planície, cercada por nuvens, crescem plantas únicas que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. As formas estranhas das rochas e as espécies raras de flora nos fazem refletir. Como esse ecossistema isolado conseguiu sobreviver por milhões de anos? Apenas alguns pesquisadores conseguiram subir até sua cume, e cada um deles afirma que esse lugar parece guardar uma história esquecida de antigas civilizações. Os habitantes locais, o povo Pemon, consideram a montanha sagrada, e suas lendas estão cheias de contos míticos sobre espíritos que protegem essa terra de visitantes indesejados. Mas o que exatamente a montanha Roraima esconde? Alguns cientistas especulam que sob sua superfície possam estar escondidas verdades ainda não desvendadas, aguardando o momento de serem reveladas. No entanto, o mistério dessa vasta planície plana permanece sem solução. Esses fenômenos naturais geram mais perguntas do que respostas, deixando um rastro de mistérios inexplorados. Como seria aqui na antiguidade, quando os seres humanos tentavam entender esse lugar cheio de maravilhas e perigos? O Monte Azur, na ilha de Tanna, em Vanuatu, é um lugar verdadeiramente fascinante, onde a força da natureza se manifesta em toda a sua glória. Este vulcão ativo tem estado em erupção continuamente por vários séculos, oferecendo aos espectadores uma oportunidade única de observar o fluxo de lava e fogo quase todos os dias. Que maravilha da natureza! Devido à sua atividade constante, o Yazur é considerado um dos vulcões mais acessíveis para observação no planeta. Seus esplêndidos jatos de lava e fogo são visíveis a muitos quilômetros, mesmo durante a noite.
o que lhe rendeu o apelido de Farol do Oceano Pacífico. Desde tempos antigos, os habitantes locais veneram o Monte Azur como um lugar sagrado, associando-o ao mundo espiritual. Em suas crenças, os espíritos habitam o cratera do vulcão, capazes de se comunicar com os humanos, conferindo a este lugar uma atmosfera de mistério e santidade. Todo anoitecer, quando as línguas de fogo se elevam ao céu, surge a pergunta: o que realmente se esconde por trás dessa força natural? Qual é a ligação entre os humanos e os espíritos do vulcão que os habitantes locais têm mantido tão bem guardada ao longo dos séculos? Cada canto de Socotra lembra que a natureza não guarda apenas beleza, mas também muitos enigmas desconhecidos. A White Desert, no Egito, é um lugar onde formações de calcário, como se esculpidas por um artista habilidoso, assumem formas caprichosas de cogumelos, animais e até seres fantásticos. Cada escultura criada pela natureza parece guardar segredos que aguardam para serem revelados. Aqui, entre colinas brancas e formas misteriosas, o ar está impregnado com um aroma doce de deserto, e os raios de sol projetam longas sombras, criando uma atmosfera de mistério. Os viajantes que se encontram nesse lugar mágico frequentemente notam como as formações de calcário mudam de aparência ao longo do dia. De manhã, elas brilham sob os primeiros raios de sol, e à noite quase se tornam espectrais, mergulhando o mundo ao redor em uma luz enigmática. Como essas formações conseguiram se manter inalteradas ao longo de milênios? Pesquisadores acreditam que essas formas surgiram como resultado da erosão causada por ventos e chuvas. Mas como explicar suas formas tão peculiares? Alguns acreditam que são restos de antigos seres marinhos, enquanto outros afirmam que são obra de forças superiores que deixaram suas marcas na Terra. A White Desert, como um livro cheio de enigmas e pistas, convida cada um que se atreva a decifrar seus mistérios. Entre essas figuras de calcário, além dos milagres da natureza, é possível encontrar vestígios da atividade humana. Os moradores locais criavam aqui seus mitos e lendas, explicando a origem dessas formas estranhas. Aqui, nos braços da natureza tropical, as pessoas encontram inspiração e serenidade, mergulhando em uma atmosfera cheia de mistérios e maravilhas. Em meio ao coração de Madagascar, encontra-se o bosque de pedra de Tsingy, de Bemaraha, um fenômeno natural único que encanta com sua beleza enigmática. Formações de calcário afiadas, erguendo-se sobre a terra, lembram dentes afiados, como se esculpidos em pedra, criando um cenário peculiar, repleto de mistérios não desvendados. Essas formações rochosas, resultantes de milhões de anos de erosão, causam admiração e respeito. Caminhando por trilhas estreitas entre os picos afiados, parece que se entra em outro mundo, onde cada passo pode revelar uma nova enigmática. Aqui, o ambiente é permeado por lendas antigas e mitos que os moradores locais transmitem de geração em geração. Como se formaram essas formas naturais incríveis? Qual é a história da formação desse paisagismo único? Alguns pesquisadores sugerem que Tsingy de Bemaraha poderia ter servido como refúgio para civilizações antigas, mas até hoje não há provas científicas que comprovem essa teoria.
Outros acreditam que essa floresta de pedra é um lugar sagrado, com uma energia especial que atrai não apenas turistas, mas também aqueles que buscam mistérios. No entanto, essa não é a única enigmática que se esconde nas entranhas de Madagascar. Ao deixar o bosque de pedra, é possível encontrar artefatos misteriosos e cidades esquecidas que apenas aumentam o mistério dessa ilha fascinante. O vulcão Kawaijin não é apenas um fenômeno natural, é um portal para o mundo do desconhecido que continua a fascinar os pesquisadores e os buscadores de aventuras. O Lago Moraine, no Parque Nacional de Banff, é um verdadeiro tesouro da natureza que impressiona pela sua beleza e mistério. A água aqui possui uma cor vibrante de azul turquesa, que encanta e atrai os olhares. Esse tom extraordinário é criado por minúsculas partículas de rochas glaciais que refletem a luz solar, como se a própria natureza tivesse decidido enfeitar esse lugar com joias. O lago é cercado pela majestosa Vale das 10 Picos, onde cada montanha parece disputar o título de mais bonita. Esses picos grandiosos formam uma composição perfeita, como se tivessem sido pintados por um artista, onde cada elemento harmoniza com o outro. Suas linhas severas e sua força causam admiração e respeito, como se guardassem antigos segredos. Esse lugar se torna especialmente fascinante ao amanhecer, quando as montanhas começam a se tingir de tons rosados e dourados. Nessa hora, a superfície lisa do lago se transforma em um espelho vivo, refletindo a grandiosidade do céu. Cada manhã aqui parece começar uma nova história, cheia de enigmas e mistérios que, quem sabe, ainda aguardam serem descobertos. Como poderia surgir um lugar tão extraordinário, repleto de beleza e majestade? O que ainda está escondido em suas profundezas, aguardando para ser descoberto por alguém. A montanha Everest, o ponto mais alto da Terra, eleva-se a 8.888 metros acima do nível do mar, simbolizando não apenas a altura física, mas também os limites da coragem humana. Os moradores locais a chamam de Sagarmatha, ou Chomolungma, atribuindo-lhe um status sagrado, acreditando que essa montanha é o lar dos deuses que guardam sua cume. A ascensão ao Everest não é apenas um desafio físico, mas também uma jornada espiritual profunda, onde os alpinistas se deparam com forças poderosas da natureza que testam seus limites. Cada passo para cima se torna uma luta não apenas contra a altitude, mas também contra seus próprios medos e dúvidas, pois naquela montanha se sente o hálito da antiguidade e do mistério. Quais são os segredos que se escondem em tais alturas? Centenas de pessoas tentaram conquistar essa montanha e cada uma delas deixou sua marca em sua história. Ao abrir novos caminhos, os pesquisadores se deparam com enigmas que ainda não têm explicação, desde desaparecimentos misteriosos até fenômenos meteorológicos estranhos. Esses enigmas nos fazem refletir. O que motiva o homem que busca a cume? Talvez não seja apenas a sede de aventura, mas também a busca por sentido, o encontro com a grandiosidade da natureza. O Everest continua sendo não apenas um objeto de admiração, mas também
um símbolo de enigmas sem fim, aguardando sua resolução. Talvez na Vale dos Geysers não estejam apenas os milagres da natureza, mas também as chaves para entender os processos que moldaram nosso planeta há milhões de anos. Ao viajar pelas vastas estepes do Cazaquistão, é possível encontrar um dos fenômenos naturais mais misteriosos, os cantos das dunas. Essas dunas, com até 30 metros de altura, são capazes de emitir sons que lembram melodias de órgão ou o zumbido de um avião, quando o vento passa por suas encostas de areia. Mas como isso é possível? Esse fenômeno extraordinário é causado por minúsculas partículas de areia que, ao se chocarem, produzem sons ressonantes. Em condições específicas, quando a umidade e a temperatura estão no ponto certo, os cantos das dunas podem emitir sons que são ouvidos a uma distância de vários quilômetros. Alguns moradores locais afirmam que, nesses momentos, é possível sentir algo além dos sons da natureza, como se fossem ecos de civilizações antigas, escondidos em cada murmúrio e sussurro das dunas. Independentemente disso, pesquisadores e cientistas ainda não conseguem explicar com certeza por que exatamente essas dunas possuem essa capacidade única. Ao estudar os cantos das dunas, descobrimos não apenas a magia da natureza, mas também muitas perguntas. Qual é a natureza desse fenômeno? Existem fenômenos semelhantes em outras partes do mundo? Qual é o propósito oculto por trás dessa beleza natural? E quem sabe quais outros enigmas estão guardados nesse canto, aguardando o momento certo para serem descobertos? A Estrada dos Gigantes na Irlanda do Norte não é apenas um fenômeno geológico, mas uma verdadeira sinfonia da natureza, tecida de milhares de colunas basálticas de forma hexagonal perfeita. Essas formações impressionantes, como se esculpidas pelas mãos de gigantes, estendem-se ao longo da costa, criando um cenário hipnotizante que desperta admiração e espanto nos visitantes. Como esses blocos de pedra massivos puderam se conectar tão perfeitamente formando um padrão único? De acordo com as lendas, essa estrada foi construída por um antigo gigante chamado Fionn mac Cumhaill, que, segundo a tradição, a criou para atravessar o mar e se encontrar com um rival da Escócia. Mas como esses seres míticos puderam deixar rastros tão impressionantes em nosso mundo? Os cientistas explicam a origem da Estrada dos Gigantes como resultado da atividade vulcânica. Há aproximadamente 40 milhões de anos, a lava resfriada se fragmentou em colunas, formando esse cenário impressionante. No entanto, essa versão não esgota todas as enigmas. Alguns pesquisadores apontam uma conexão dessas colunas com cultos e rituais antigos realizados nesse local. Por que os antigos povos escolhiam exatamente esse fenômeno geológico para seus rituais? Perguntas como essas nos fazem refletir sobre quais outros mistérios esse lugar ainda guarda. A Estrada dos Gigantes continua sendo um enigma que desperta o interesse não apenas dos cientistas, mas também dos aventureiros. Cada passo sobre sua superfície enche o ar com uma atmosfera de antiguidade e magia, deixando marcas no coração daqueles que se aventuram por essa terra misteriosa.
Essas perguntas permanecem sem resposta, nos fazendo refletir sobre o que ainda pode estar escondido nas profundezas da Terra. O Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lagos mais misteriosos e perigosos do planeta, onde a alta concentração de alcalinidade cria condições únicas para a vida, mas também torna esse lugar mortal para muitos seres. A temperatura da água frequentemente ultrapassa os 60 graus Celsius e o pH atinge 10,5, transformando o lago em um reator químico vivo que pode petrificar os corpos dos animais que caem em suas águas. Como a natureza criou um ambiente tão perigoso, onde a vida e a morte se entrelaçam em uma dança. A superfície do natron adquire uma tonalidade vermelha viva ou laranja, graças a micro-organismos e algas únicas que conseguem sobreviver a essas condições extremas. Esses organismos não apenas colorem a água, mas também criam um ecossistema onde a vida continua, apesar da aparente mortalidade. Como é possível adaptar-se a essas condições, onde a maioria dos seres não conseguiria sobreviver? Apesar da aparente hostilidade, o lago serve como uma fortaleza natural para milhões de flamingos que nidificam em suas margens, utilizando-o como proteção contra predadores. Essas aves incríveis encontram aqui condições ideais para a reprodução, adicionando mais uma camada de mistério a esse lugar estranho. No entanto, apesar de todos os estudos, o Lago Mono continua sendo um enigma não resolvido. A cada novo descobrimento, surgem novas perguntas sobre o que realmente está escondido em suas profundezas. As falésias de Moher, majestosas e elevadas sobre os vastos horizontes do Oceano Atlântico, são uma das maravilhas naturais mais fascinantes da Irlanda. Com uma altura de 214 metros e uma extensão de 8 quilômetros, elas não são apenas um fenômeno geológico, mas um verdadeiro símbolo do paisagismo irlandês. Todos os anos, milhões de turistas buscam ver essas impressionantes falésias, que, como guardiões do tempo, observam o movimento eterno do oceano. As paredes, expostas ao vento e às ondas, formam figuras misteriosas, muitas vezes lembrando os antigos mitos e lendas associados a esses lugares. Como a natureza conseguiu criar tais formações tão singulares e enigmáticas? As falésias de Moher não apenas impressionam pela sua grandiosidade, mas também guardam muitos mistérios. Os geólogos acreditam que elas se formaram há mais de 30 milhões de anos, mas as causas exatas de sua formação ainda são objeto de debate. Alguns cientistas sugerem que, no passado, houve atividades vulcânicas intensas que poderiam ter influenciado a forma dessas falésias. Mas isso não é a única misteriosa história associada a Moher. Os moradores locais contam sobre monstros e espíritos que, segundo as lendas, protegem as falésias. Parece que cada pedra aqui guarda histórias não desvendadas que apenas os ventos, sussurrando sobre o oceano, podem contar. As falésias de Moher, que unem a beleza natural e a atmosfera enigmática, continuam a atrair a atenção de pesquisadores e românticos. Talvez esse fenômeno seja apenas a ponta do iceberg, escondendo ainda mais profundos mistérios da natureza. O cenote de Vichy, em Tulum,
é um dos mais impressionantes maravilhas naturais da península de Yucatán. Sua água cristalina de cor azul turquesa, brilhando sob o sol, cria uma atmosfera de mistério e serenidade, na qual é fácil mergulhar. Raios de luz que penetram através das folhas dançam na superfície da água, enchendo o espaço de magia e mistério. Esses poços naturais, como os cenotes, se formaram devido ao desmoronamento de abóbadas de cavernas subterrâneas que outrora estavam cheias de água. Para os antigos maias, os cenotes eram portais sagrados para o mundo subterrâneo, locais onde se podia comunicar com os espíritos dos antepassados e receber bênçãos. Como esses lugares se tornaram centros de práticas culturais e religiosas, o cenote de Vichy atrai não apenas pela sua beleza, mas também pela sua acústica única, tornando-o um lugar ideal para meditações. Muitos visitantes observam que nesse canto isolado, o tempo parece parar, e cada eco traz uma sensação de paz e harmonia. Com cada ano que passa, esse cenote se torna mais popular para mergulho, pois suas cavernas subaquáticas guardam muitos mistérios. Que maravilhas maravilhosas estão escondidas sob a superfície da água. O deserto do Namibe, com suas majestosas dunas e enigmáticos artefatos, continua sendo uma terra inexplorada no mapa do mundo, onde cada grão de areia guarda mistérios não desvendados da antiguidade. A praia de Reynisfjara, na Islândia, é um dos lugares mais misteriosos e dramáticos do planeta, onde a areia vulcânica preta contrasta com as ondas oceânicas brancas. A formação deste pátio único está associada à lava solidificada, esmagada pelo tempo e tempestades, criando maravilhosas formações naturais. Suas rochas e colunas basálticas lembram cenários de filmes sobre outros mundos, evocando imagens de civilizações esquecidas e aventuras misteriosas. Em frente à praia, erguem-se as colunas marinhas de Reynisdrangar, sobre as quais as lendas locais contam que são trolls pegos ao amanhecer e petrificados para sempre. Essas majestosas formações, envolvidas em névoa e salpicos de mar, adicionam um toque de mistério ao ambiente, fazendo-nos refletir sobre os segredos que podem estar escondidos em sua história. No entanto, Reynisfjara não é apenas uma maravilha de beleza, mas também inspira respeito. Suas ondas fortes e correntes repentinas tornam-no um dos prazos mais perigosos do mundo. Os moradores locais advertem sobre a necessidade de cautela, pois os acessos à praia podem ser traiçoeiros. Como uma formação tão única poderia ter se originado e quais outras verdades ainda guardam suas rochas e cavernas subterrâneas? O Lago Baikal, localizado no coração da Sibéria, é considerado não apenas o lago mais profundo do planeta, mas também um dos mais limpos. Sua profundidade máxima ultrapassa 1 quilômetro e a transparência da água permite ver até 40 metros de profundidade. Este é um corpo d'água único, banhando margens desde tempos remotos, que se tornou lar para uma grande variedade de plantas e animais raros, alguns dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo.
Aqui habitam criaturas fascinantes como a foca Baikal, o único mamífero aquático de água doce, e o Homo Baikal, um peixe com sabor incomparável. Ao redor do lago crescem florestas onde se podem encontrar plantas raras, como o lótus Baikal, que floresce apenas em determinadas estações, enriquecendo o ar com um aroma doce. No entanto, a característica mais misteriosa do Baikal se revela no inverno. No inverno, o lago é coberto por uma camada de gelo que se torna transparente como vidro, revelando as belezas subaquáticas. Este fenômeno atrai a atenção de cientistas e turistas, pois o gelo permite ver os relevos subaquáticos e até mesmo os animais que habitam o lago. Como se formam esses gelos tão limpos e transparentes, permanece um mistério para muitos. A cada ano, o Baikal continua guardando seus segredos, revelando apenas uma pequena parte de seus tesouros. As cavernas de gelo, com suas formas impressionantes e história, causam um profundo respeito, lembrando-nos de que o mundo está cheio de mistérios que aguardam para serem revelados. Os valões de Moeraki, na Nova Zelândia, semelhantes a enigmáticos gigantescos bolos espalhados pela costa, são impossíveis de ignorar. Esses quase perfeitamente redondos pedregulhos alcançam um diâmetro de até 2 metros e parecem ter sido deixados ali por enormes criaturas que, em tempos passados, jogavam bowling nesse pitoresco litoral. Cada valão, coberto por rachaduras e conchas marinhas, guarda histórias que aguardam para serem ouvidas. De acordo com pesquisas científicas, esses pedregulhos se formaram há milhões de anos, quando sedimentos começaram a se acumular no fundo do mar. Gradualmente, sob a influência de forças naturais, eles adotaram suas formas únicas. Mas como esses pedregulhos acabaram na costa, onde agora podemos vê-los, alguns sugerem que seu deslocamento ocorreu devido à erosão, mas outros acreditam que há algo mais estranho em sua origem. A primeira menção aos valões é feita pelos maoris locais, que os associam a mitos e lendas. Eles acreditam que esses pedregulhos são ovos de grandes animais marinhos deixados na costa. Talvez seja exatamente por isso que os valões de Moeraki continuam a atrair pesquisadores e turistas que desejam desvendar seu mistério. Mas este não é o único lugar enigmático na Nova Zelândia onde a natureza e a mitologia se entrelaçam. Talvez seja exatamente aqui, no meio da natureza selvagem, que se encontrem as respostas para as perguntas que a humanidade faz há séculos. Cachoeira de Victoria, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, é uma das maravilhas naturais mais grandiosas do mundo. Seus moradores locais a chamam de fumaça rugiente, o que perfeitamente reflete a atmosfera desse lugar misterioso. Nuvens de respingos que se elevam no ar criam a sensação de que a própria terra respira, e o som da água caindo parece um trovão rugindo. A altura da cachoeira é de 180 metros e sua largura quase alcança 2 quilômetros, tornando-a uma das maiores cachoeiras do planeta. A água do rio Zambezi cai de uma grande altura, criando sombras e luz que brilham na superfície da água, formando inúmeras arcas íris nos dias ensolarados. Lendas antigas contam que esses lugares
eram habitados por espíritos ancestrais que guardavam os segredos da natureza. É incrível que nenhuma descrição desse lugar possa transmitir toda sua magia e grandiosidade. Como uma tal força da natureza poderia ter passado despercebida ao longo dos séculos? Existem várias teorias sobre como os europeus descobriram a Cachoeira de Victoria. Alguns acreditam que o primeiro europeu a chegar aqui foi David Livingstone, que a viu em 1866. Mas houve outros viajantes cujas histórias não conhecemos. Mas essa não é a única pergunta que envolve a cachoeira. Diz-se que sob as águas há artefatos antigos e até cidades submersas que poderiam revelar culturas esquecidas. É possível que a Victoria guarde mais segredos do que sabemos. No entanto, apesar de todos os estudos e tentativas corajosas, a montanha continua sendo um reservatório de mistérios inexplorados. Quais são seus segredos e o que mais pode estar oculto em suas profundezas? O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, é um lugar onde torres de granito de mais de 2.000 metros de altura se erguem sobre geleiras e lagos esmeralda. Essas majestosas formas naturais criam uma atmosfera repleta de mistérios e enigmas. Como esses colossais formados puderam surgir em um canto tão remoto do planeta e quais forças da natureza estiveram por trás de sua formação? No parque coberto por florestas densas e montanhas altas, é possível encontrar vestígios de antigas civilizações. Aqui, contra o pano de fundo de paisagens pitorescas, arqueólogos encontram ferramentas que contam a história de pessoas que um dia habitaram essas terras. Mas o que os levou a viver em um ambiente tão severo? Talvez estivessem em busca de proteção contra a natureza implacável, ou então aqui se escondia algum grande mistério que eles tentavam desvendar. As geleiras que se movem lentamente pelas vales guardam em seus profundos gelos provas congeladas do passado. Cientistas utilizam métodos modernos, como a análise de amostras de gelo, para descobrir sobre o clima e os ecossistemas que existiam há milhares de anos. Mas qual era a vida real nesse lugar severo, mas belo? O parque é famoso não apenas por suas belezas naturais, mas também por fenômenos misteriosos que deixam os pesquisadores perplexos. Alguns afirmam que nessas terras ocorrem eventos inexplicáveis, desaparecimentos de pessoas, luzes misteriosas no céu noturno. O que realmente esconde esse canto protegido da terra? As majestosas montanhas e geleiras misteriosas do parque continuam a atrair a atenção de aventureiros e cientistas de todo o mundo. As perguntas permanecem sem resposta e é provável que esse lugar continue a intrigar pesquisadores e buscadores de aventuras. A Valé da Lua, no Chile, com suas formas misteriosas e paisagem incrível, encanta a imaginação. Aqui, entre grandes rochas e dunas de areia, surge a sensação de estar em outro planeta, a Lua. Por isso, a NASA escolheu este local para testar seus rovers, tentando reproduzir as condições que podem esperar os pesquisadores em Marte. O paisagem da Vale da Lua foi criado pela natureza com uma precisão extraordinária. Picos agudos e cânions profundos, cobertos por uma camada branca de sal,
tornam este lugar verdadeiramente enigmático. Quando o sol começa a se pôr, a luz se reflete através das nuvens, criando uma atmosfera mágica que preenche o espaço com mistério. Os moradores locais contam lendas antigas sobre esta vallée, falando sobre deuses que desceram dos céus. Essas lendas tornam a Vallée da Lua ainda mais atraente, fazendo-nos questionar o que realmente se esconde por trás de suas formas imponentes. A enigmaticidade deste lugar é também destacada por sua biodiversidade. Entre os paisagens secos, é possível encontrar espécies raras de plantas que se adaptaram às condições severas. Como elas conseguiram sobreviver em um ambiente tão hostil? Cada canto desta vallée gera muitas perguntas, às quais ainda não temos respostas. Quais foram as verdadeiras razões para a escolha deste local para experimentos científicos? A cada passo, pelos degraus de Batu, nos aproximamos da solução, mas ainda restam muitas perguntas sobre o passado e seus mistérios. Próximo das antigas trilhas, entre nuvens e neblinas, ergue-se o vulcão Irazu, um dos objetos naturais mais enigmáticos da Costa Rica. Seu lago crateriano, que brilha em tons de esmeralda ou turquesa, atrai a atenção de viajantes e pesquisadores, mas sua cor varia de acordo com a composição química da água. Qual é a mensagem oculta nesses tons vibrantes? Cada tom reflete minerais e gases únicos que se encontram nas entranhas do vulcão, criando uma atmosfera de mistério e incompreensão. Pesquisadores acreditam que essas mudanças possam estar relacionadas à atividade vulcânica, mas o que está por trás dessas constantes transformações? A natureza ao redor parece estar viva, como se contasse histórias sobre rituais antigos e civilizações esquecidas que um dia encontraram refúgio ali. Em meio ao silêncio e à majestade desse lugar, os moradores locais contam lendas sobre espíritos que guardam o lago e suas redondezas. Uma dessas histórias diz que a água no cráter pode prever o destino de quem se aproximar demais. No entanto, apesar de todos esses mitos, cientistas continuam a investigar as propriedades enigmáticas do Irazu e seu lago crateriano, tentando desvendar os mistérios que a natureza esconde sob sua camada. Talvez esses sons contenham respostas para mistérios antigos que a humanidade ainda está começando a desvendar. O Canyon de Mármore de Ruskeala, na Carélia, é um lugar verdadeiramente extraordinário, onde a natureza e a história se unem em uma obra-prima única. Em tempos passados, aqui era realizada uma intensa extração de mármore, que foi utilizado na construção do majestoso Catedral de São Isaac e outros palácios de São Petersburgo. Após o fechamento das minas, o cânion foi preenchido por água cristalina e agora suas profundezas azul turquesa refletem as paredes verticais de mármore, criando um efeito visual inesquecível. Neste espaço misterioso, onde o tempo parece ter parado, cavernas subterrâneas e cachoeiras adicionam um toque de mistério e encanto. Hoje, Ruskeala é um dos lugares turísticos mais belos da Rússia, atraindo visitantes de todo o mundo. Aqui, além de admirar a beleza natural, é possível navegar de barco pelo lago, iluminado por uma suave luz de iluminação.
Entre os declives gelados e os ventos rigorosos, dormem mistérios que podem mudar para sempre nossa compreensão do mundo. O vulcão Etna, na ilha da Sicília, não é apenas uma formação geológica, mas uma entidade viva que se modifica constantemente. Suas erupções, que ocorrem regularmente ao longo de milhares de anos, formam novos cráteres e campos de lava, e os fluxos de lava que descem são visíveis até do espaço. Com cada nova erupção, a natureza enriquece esse canto da Terra, deixando rastros que parecem sussurrar sobre antigos cataclismos. A altura do Etna não é constante. Ela varia devido ao acúmulo e ao desmoronamento da lava. Em seus flancos, coexistem picos cobertos de neve e desertos de cinzas, criando um contraste que fascina e assusta. Esse espetáculo se torna um símbolo do poder da natureza, que pode ser tanto criativa quanto destrutiva. Na mitologia, o Etna era considerado o local onde o deus ferreiro Hefesto e os gigantes ciclopes, que forjavam raios para Zeus, estavam aprisionados. Essa lenda ainda ressoa na respiração da montanha, como se o próprio Etna guardasse os segredos dos antigos deuses e heróis. Como poderiam essas forças naturais e mitológicas coexistir em um mesmo lugar, permanecendo inescrutáveis até hoje? Mas não é a única enigmática maravilha escondida nas profundezas da Austrália. Do Lago Rosa de Hillier pode-se passar para outras anomalias naturais que aguardam sua revelação. A salina de Uyuni, na Bolívia, é um lugar que encanta pela sua beleza e mistério. Durante a estação das chuvas, a salina se transforma em um gigantesco espelho, refletindo o vasto céu e criando a ilusão de que a terra e o céu se fundem em um só. Esse fenômeno se torna especialmente impressionante quando as nuvens começam a se mover pela superfície, criando um efeito de paisagem surreal que fascina a imaginação. Uyuni é a maior salina do mundo, ocupando uma área de cerca de 10.000 quilômetros quadrados. Sua camada de sal se formou devido à evaporação de um antigo lago salgado que outrora ocupava essa região. Os estranhos padrões geométricos que se formam na superfície do sal lembram as antigas enigmas e civilizações que poderiam ter deixado suas marcas nessa terra. Os moradores locais contam lendas sobre Uyuni, onde cristais de sal guardam os tesouros dos antepassados. Quando o sol se põe no horizonte, a salina se enche de uma luz misteriosa e as estrelas começam a brilhar com tamanha intensidade que parece que você está em outro mundo. Assim como muitas outras anomalias naturais, Uyuni guarda seus segredos, deixando perguntas sobre os outros milagres que essa terra pode esconder. Neste lugar misterioso, onde a natureza e a mitologia se entrelaçam, restam muitas perguntas. Quais segredos guardam essas rochas e o que as antigas lendas não dizem? As cavernas de Batu, na Malásia, não são apenas formações naturais.
São um templo majestoso que guarda muitos mistérios. Gigantescas estátuas de deuses hindus erguendo-se sobre a terra criam uma atmosfera de mistério e grandiosidade. A mais alta delas é a estátua do deus Murugan, que alcança 32 metros, atraindo a atenção de todos que decidem subir os 412 degraus que levam ao templo principal. Cada passo nesses degraus parece nos transportar para outro mundo, cheio de rituais antigos e crenças. As paredes da caverna são adornadas com vibrantes frescos que contam histórias de mitos e lendas que são cuidadosamente transmitidas de geração em geração. Como poderia ter surgido uma combinação tão harmoniosa de beleza natural e genialidade humana? A luz que penetra pelas fendas nas rochas cria um jogo de sombras incomum, conferindo ao lugar um aspecto ainda mais mítico. Os moradores locais acreditam que essas cavernas são um espaço sagrado, onde os deuses se comunicam com os humanos. Mas isso não é a única enigmática que se esconde em Batu. Pesquisadores também encontram aqui vestígios de antigas civilizações, que talvez tenham deixado mensagens cifradas sobre seus conhecimentos e crenças. O que eles tentaram transmitir para as gerações futuras? Nos recessos dessas cavernas podem estar escondidas muitas verdades ainda inexploradas, esperando o momento de serem reveladas. As formações rochosas de Tsingui de Bemaraha representam não apenas um fenômeno geológico, mas também um símbolo do desconhecido, levantando questões sobre o que mais pode estar escondido nas profundezas do nosso planeta. A Vallée dos Geysers, na Kamchatka, é um lugar mágico onde a natureza revela seus segredos com uma força inigualável. Aqui, entre vastas extensões verdes, é possível ver a terra fervendo e borbulhando, lançando jatos de água quente e vapor até uma altura de 30 metros. Esta vallée, uma das maiores do mundo, encanta pela sua beleza. Tons vibrantes de amarelo e laranja dos minerais contrastam com o céu e o entorno. Muitos cidadãos soviéticos, por muito tempo, não acreditavam na existência deste canto único, considerando-o um mito, até que fotografias coloridas começaram a aparecer na imprensa. Este descobrimento foi uma verdadeira revelação, surpreendendo até mesmo os mais céticos. Cada geyser aqui é uma história à parte. Por trás de cada jato de água há mistérios que a própria natureza criou. Assim como muitos outros fenômenos naturais, a Vallée dos Geysers continua a gerar perguntas. O que move esses poderosos jatos? Quais são os mecanismos por trás dessa sinfonia natural? Neste lugar onde a fumaça sobe como se fosse de uma fogueira misteriosa, sente-se a respiração de forças antigas. Enquanto os cientistas continuam a explorar essa região fascinante, podemos apenas especular sobre quais histórias misteriosas estão escondidas sob suas águas. A ilha de Socotra, perdida nas águas do Oceano Índico, é um verdadeiro paraíso para pesquisadores e amantes da natureza. Sua flora única, que inclui o dragão de árvore, com sua coroa em forma de guarda-chuva, e a árvore botelha, com seu tronco robusto, cria uma atmosfera repleta de mistérios e enigmas.
Essas plantas, que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo, causam admiração e perguntas. Como elas conseguiram sobreviver em tais condições? Os grandes penhascos de pedra e as praias de areia branca de Socotra guardam em si muitos mistérios ainda não desvendados. Cada planta, cada rocha aqui conta sua história, deixando rastros de antigas civilizações. Os moradores locais que vivem em harmonia com a natureza há séculos transmitem conhecimentos sobre as propriedades curativas de plantas e árvores únicas, mas mesmo eles não conseguem explicar como esses tipos apareceram na ilha. Alguns cientistas sugerem que Socotra fazia parte de um enorme continente que se fragmentou, deixando esse oásis natural isolado. Outros acreditam que aqui restaram vestígios de uma flora antiga que sobreviveu a mudanças climáticas. Mas como essas plantas incomuns conseguiram se adaptar a condições rigorosas, mantendo sua unicidade? Socotra não só impressiona com sua biodiversidade, mas também atrai com sua atmosfera misteriosa. Muitas lendas e mitos cercam essa ilha, incluindo histórias sobre seus antigos habitantes e seres misteriosos que poderiam ter habitado aqui. Cada nova descoberta nesse antigo cenário apenas reforça que o Vale dos Monumentos continua guardando seus segredos, aguardando seu momento. O Lago Abraham, no Canadá, é um corpo d'água artificial que se tornou um verdadeiro milagre da natureza e um dos lugares mais singulares e belos do planeta. No inverno, sob sua superfície transparente, milhares de bolhas de metano se congelam, criando um efeito hipnotizante de céus de gelo. Essas bolhas, como estrelas, sobem à superfície e, quando a temperatura cai, o gás congela, formando padrões únicos no gelo estratificado. O metano, que se forma como resultado da decomposição da matéria orgânica no fundo do lago, possui propriedades misteriosas. Quando o ar frio penetra na água, as bolhas sobem, e esse processo transforma o lago em uma verdadeira fábula de inverno, onde cada passo no gelo parece um passo para outra realidade. Esse fenômeno atrai fotógrafos de todo o mundo, especialmente em dias frios e ensolarados, quando o gelo azul brilha contra as montanhas cobertas de neve. Muitas pessoas buscam capturar esse momento em que a natureza une a beleza e o estranho, criando um cenário inigualável. Qual é o segredo que esse lago guarda? E quantos outros lugares ainda permanecem inexplorados? Pamukkale continua guardando seus mistérios, aguardando que alguém os desvende novamente. O Canyon de Antelope, no Arizona, é um lugar verdadeiramente hipnotizante, onde as estreitas paredes de arenito parecem ganhar vida sob os raios de sol que se infiltram pelas fendas. Neste cânion, onde a luz e a sombra dançam em um ritmo eterno, as curvas suaves das paredes foram formadas ao longo de milhões de anos pela ação da água e do vento. Cada curva parece viva, como se fosse uma teia balançando sob a luz quente do deserto. Este cânion atrai não apenas turistas, mas também fotógrafos de todo o mundo que buscam capturar sua beleza extraterrena. Cada curva das paredes lembra ondas torcidas em formas caprichosas, criando uma atmosfera de magia e mistério. Muitos estão dispostos a percorrer trilhas sinuosas para ver como os raios de sol
penetram no interior, pintando as pedras em tons vibrantes de laranja e vermelho. No entanto, apesar de sua popularidade, o Cânion de Antílope continua sendo um lugar cheio de mistérios e enigmas. Como a natureza conseguiu criar formas tão extraordinárias? A atividade vulcânica da Bromo continua a atrair pesquisadores que estudam suas particularidades, mas muitas perguntas permanecem sem resposta, deixando espaço para novas descobertas. Os morros de chocolate nas Filipinas representam uma das formações naturais mais enigmáticas da Terra. Mais de 1.200 morros, quase idênticos em forma, se estendem pela ilha de Bohol, criando um cenário hipnotizante que, na estação seca, se torna marrom, lembrando deliciosos chocolates. Como esses formatos ideais poderiam ter surgido? Alguns cientistas propõem que esses morros se formaram devido à erosão de depósitos de calcário, mas isso é apenas uma parte do mistério. As lendas locais contam histórias de gigantes que, lutando entre si, deixaram esses morros, conferindo-lhes um ar de história mítica. Mas isso não é a única enigma relacionado a essa região. Ao redor dos morros estão espalhados enigmáticos artefatos antigos que podem indicar a existência de civilizações há muito desaparecidas. Quais são suas histórias e por que permaneceram desconhecidas? Alguns pesquisadores sugerem que esses artefatos possam conter mensagens codificadas deixadas pelos ancestrais, abrindo perguntas ainda mais profundas sobre o que realmente sabemos sobre o passado. Estudos com tecnologias como o escaneamento a laser ajudam a esclarecer esse mistério, mas muitas respostas ainda estão além do nosso alcance. Quais segredos estão escondidos em seus cantos escuros e grutas frescas? Essas perguntas, talvez, nunca terão respostas definitivas. A Lagoa de Gelo Jökulsárlón, na Islândia, é um espetáculo incrível, onde grandes blocos de gelo desprendidos de um glaciar flutuam lentamente pela água cristalina. Esses icebergs, brilhando em todas as tonalidades de azul e branco, criam paisagens fantásticas que encantam a imaginação. Cada bloco de gelo tem uma forma e textura únicas, como se tivesse sido esculpido por um artista. Aqui, na fronteira entre a terra e o céu, existe uma atmosfera especial. O vento traz consigo o cheiro salgado do mar, e os sons do gelo rachando se misturam com o suave murmúrio das ondas que lavam as margens. Pássaros voam sobre a lagoa, criando uma sinfonia viva, enquanto os blocos de gelo se movem lentamente em direção às águas abertas do Atlântico. Mas Jökulsárlón não é apenas um lugar bonito. Existem diversas lendas envolvendo essa beleza natural. Alguns moradores locais afirmam que é um lugar sagrado, habitado por espíritos antigos, enquanto outros acreditam que os glaciares guardam segredos esquecidos pelo tempo. Como esses grandes blocos de gelo se formaram e o que poderiam contar se pudessem falar? A lagoa também é lar de muitos animais marinhos, incluindo focas, que frequentemente aparecem na superfície do gelo, criando ainda mais uma atmosfera misteriosa. Esses seres, parece, sabem algo que nós não sabemos.
Entre os vastos espaços brancos e as lendas perdidas, a Salina de Uyuni continua a ser um objeto de estudo e admiração, despertando um interesse genuíno entre cientistas e viajantes. No coração do altiplano, entre montanhas majestosas e florestas misteriosas, encontra-se o Lago Geyser, um lugar fascinante que esconde os mistérios da natureza. Sua água cristalina, como um espelho, reflete o céu e, no fundo, constantemente aparecem padrões azul-esverdeados criados pelos jatos de fontes termais. Esses círculos concêntricos, que lembram olhos de planeta, encantam com sua beleza e surpreendem a todos que ousam se aproximar desse fenômeno natural. O Lago Geyser é um exemplo raro de fonte termal em um clima frio, incomum para tais fenômenos. Aqui, durante o rigoroso inverno, a água não congela, mantendo sua temperatura graças aos fluxos subterrâneos quentes. Sob o gelo, é possível observar o movimento desses fluxos, criando padrões hipnóticos que encantam e atraem o olhar. Os moradores locais e os pesquisadores afirmam que esse lago possui não apenas uma beleza natural, mas também uma força mística. Como esses padrões incríveis puderam se formar no fundo e qual é o mistério que eles guardam? Mas o que realmente está acontecendo nas profundezas dessa beleza gelada? Quais segredos estão escondidos sob os glaciares, congelados no tempo infinito? Mas entre essas enigmas, há um lugar especial, o Lago Mono, na Califórnia. Este lago, cercado por montanhas e desertos, impressiona com seu cenário alienígena. Torres de calcário que se erguem acima da superfície da água, parecendo guardiões de uma era antiga, nos observam de longe. Cada torre, que atinge uma altura de 30 metros, é um fenômeno natural extraordinário, formado ao longo de milhares de anos de erosão. Suas formas caprichosas e sua cor cinza clara criam uma atmosfera como se estivéssemos em outro mundo, onde o tempo parou. Existem muitas hipóteses sobre a origem desses formados incomuns. Alguns pesquisadores acreditam que eles surgiram devido à atividade vulcânica, enquanto outros consideram que são vestígios de civilizações antigas que deixaram mensagens secretas para os descendentes. Mas como esses grandiosos edifícios puderam surgir em um lugar tão incomum? O que realmente acontece sob a superfície d'água que guarda seus segredos? Mono guarda muitas enigmas, e cada um que olha para essas torres sente seu encanto. Entre os moradores locais circulam lendas sobre criaturas misteriosas que habitam as profundezas do lago. Alguns afirmam ter visto estranhos fogos dançando sobre sua superfície, enquanto outros falam de sons que vêm das profundezas subaquáticas. Pesquisadores e moradores locais acreditam que em suas profundezas estão não apenas maravilhas naturais, mas também lendas antigas, das quais ainda temos apenas uma vaga ideia. Imagine o deserto de Atacama, no Chile, o lugar mais seco do planeta, onde em algumas regiões não choveu por centenas de anos. Aqui, entre dunas intermináveis e montanhas agudas, nasceu uma atmosfera de mistério e segredos não desvendados. Como as civilizações antigas poderiam sobreviver em tais condições?
deixando apenas um murmúrio sobre sua existência. Na superfície desse deserto, encontram-se estranhos geóglifos, cujas dimensões impressionam, figuras gigantescas, esculpidas na terra, visíveis apenas de cima. Esses desenhos misteriosos, conhecidos como linhas de Nazca, geram muitas perguntas. Quem os criou e com que propósito? Alguns pesquisadores sugerem que eram mapas astronômicos usados para navegação, enquanto outros acreditam que serviam a fins rituais. Mas isso não é a única enigmática descoberta na Atacama. Aqui também foram encontrados artefatos misteriosos, como vasos cerâmicos antigos, que, segundo os arqueólogos, podem conter mensagens de culturas há muito desaparecidas. Como exatamente esses objetos chegaram aqui e que história podem contar? Cada canto desse deserto está impregnado de uma atmosfera de antiguidade e incredulidade. O vento sussurra sobre civilizações esquecidas e o sol escaldante ilumina segredos sombrios que ainda esperam ser revelados. Próximo aos oásis, onde a vida se abre caminho através do areia, encontram-se os restos de antigos assentamentos, guardando seus segredos por séculos. Quantas outras enigmas ainda esconde a Atacama, dos quais não temos conhecimento? Por exemplo, em alguns lugares, é possível encontrar padrões estranhos na superfície da Terra que, até hoje, não podem ser explicados pelos cientistas. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais inóspitos do planeta, onde a natureza parece ter perdido o juízo. Aqui, entre areias escaldantes e vulcões ativos, encontram-se lagos ácidos, cujas águas possuem tons vibrantes de verde e amarelo, como se fossem um feitiço de outro mundo. Na brutalidade do calor, nesse cenário alienígena, a vida parece quase impossível. As cores hipnotizantes que refletem a atividade vulcânica criam uma atmosfera repleta de mistérios e enigmas. Sob o manto do mistério, esses tons brilhantes escondem minerais incomuns que formam padrões estranhos na superfície da Terra. A sensação de que qualquer coisa pode acontecer é intensificada pelos sons que vêm das entranhas da Terra, onde os vulcões fervem, criando fenômenos naturais imprevisíveis. Mas isso não é a única pergunta que a depressão de Danakil guarda. Pesquisadores relatam a existência de formações geológicas incomuns que podem sugerir a presença de antigas civilizações que deixaram suas marcas nesse paisagem severa. Como um lugar tão inóspito poderia ser um lar para os seres humanos, se parece absolutamente inadequado para a vida. Nuvens de fumaça sulfurosa se elevam dos crateras, criando uma atmosfera sinistra. Ao redor desse fenômeno natural, ainda paira uma aura de mistério, aguardando que a humanidade desvende todos os seus segredos. Em algum lugar profundo no coração dos Estados Unidos, encontra-se o Parque Nacional de Yellowstone, um lugar onde a natureza exibe suas forças mais misteriosas e poderosas. Aqui, géiseres lançam água quente a uma altura de até 30 metros, enquanto piscinas termais brilham em todas as cores do arco-íris, como se tivessem sido criadas por um artista. Cada passo por este parque pitoresco
ressoa em sintonia com os ritmos naturais, onde fontes quentes e nuvens de vapor criam uma atmosfera de mistério. Debaixo dessa superfície pitoresca, encontra-se um dos maiores supervulcões do planeta, cujas atividades deixam os cientistas com muitas perguntas. Como se formaram esses maravilhosos terminais? Por que exatamente aqui, entre montanhas majestosas e florestas densas, encontra-se um vulcão tão poderoso? Os cientistas utilizam tecnologias modernas, como georradar e pesquisas sísmicas, para desvendar os mistérios que estão ocultos nas profundezas. Mas isso não é a única pergunta que Yellowstone guarda. Seu ecossistema é repleto de criaturas maravilhosas e árvores antigas que poderiam contar histórias sobre o passado se apenas pudessem falar. Cada rachadura na terra e cada fluxo de água quente sugere que algo está emergindo das profundezas da terra, causando admiração e medo ao mesmo tempo. Como a natureza poderia criar um paisagismo tão poderoso e misterioso? Este parque, com seus paisagens ultramundanas e processos enigmáticos, continua a atrair pesquisadores e viajantes de todo o mundo, deixando um rastro de mistério. Incrível! Mas mesmo os cientistas modernos não conseguem explicar por que esses morros mantiveram sua forma e unicidade ao longo dos séculos. Talvez seja apenas uma parte de uma imagem mais ampla, onde muitos enigmas aguardam para serem descobertos. Um grande buraco azul na costa do Belize, com suas impressionantes dimensões e beleza misteriosa, atrai mergulhadores de todo o mundo. Este gigantesco cráter subaquático, com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 124 metros, foi formado por oscilações do nível do mar e dissolução kárstica, deixando para trás uma misteriosa cratera preenchida com água cristalina. Quando mergulhamos em suas profundezas, sentimos uma sensação de antiguidade e desconhecimento. Águas de um azul profundo escondem muitos segredos, incluindo restos de estalactites e uma flora e fauna subaquática únicas que atraem a atenção de pesquisadores e mergulhadores. Como essa enorme estrutura pôde passar despercebida por tanto tempo? Alguns cientistas sugerem que o grande buraco azul poderia ter sido um habitat de antigos seres marinhos, sobre os quais apenas especulamos. Lendas sobre cidades subaquáticas e civilizações perdidas cercam essa misteriosa cratera, fazendo-nos refletir. O que mais seus profundos abismos ainda guardam? Entre os mergulhadores que exploram esse fenômeno natural, circulam histórias de anomalias estranhas e sons incomuns, emanando das profundezas dessa gigantesca cratera. Esses fenômenos misteriosos apenas aumentam a atmosfera de mistério que envolve esse lugar. Mas qual é a verdadeira natureza do grande buraco azul? Talvez ele guarde as chaves para desvendar os mistérios antigos que ainda esperam ser descobertos. A cada novo descobrimento, apenas levantamos um pouco o véu sobre os mistérios do nosso mundo. O Monte Matterhorn, que se eleva a uma altura de 4.483 metros, impressiona por sua quase perfeita forma pirâmide. Este majestoso gigante, com seus ângulos agudos e faces rochosas,
tornou-se o símbolo dos Alpes, atraindo milhares de turistas de todo o mundo. Como um farol natural, ele atrai alpinistas que sonham em conquistá-lo e fotógrafos que desejam registrar sua beleza em película. Sua aura misteriosa está envolta em muitas lendas e mitos, desde histórias antigas sobre seres divinos até contos modernos sobre corajosos conquistadores. Como uma criação quase perfeita da natureza, ele inspirou o logotipo do chocolate Toblerone, não apenas por sua forma única. Ao olhar para esse logotipo, inevitavelmente nos perguntamos o que mais esse símbolo intocável de grandeza montanhosa esconde. A ascensão ao Matterhorn tornou-se um verdadeiro desafio para muitos alpinistas, e seus declives íngremes e clima imprevisível criam uma atmosfera de perigo e mistério. Cada passo por seus caminhos rochosos é sentido como uma jornada em território desconhecido, e cada curva revela novas vistas, cheias de grandeza e beleza. Quantos outros lugares como esses ainda esperam ser descobertos, permanecendo na escuridão do esquecimento? A caverna de Fingal, na ilha de Skye, é um lugar fascinante, onde a natureza cria suas obras-primas. Colunas basálticas únicas, formadas por atividade vulcânica, emergem da água do mar, criando um espetáculo impressionante que encanta a imaginação. Essas grandes estruturas de pedra se encaixam perfeitamente no cenário circundante. Suas superfícies lisas refletem a luz, criando uma dança de sombras e reflexos. Mas não é apenas a beleza da caverna que atrai a atenção. As propriedades acústicas desse lugar inspiraram o compositor Felix Mendelssohn, que, ao ouvir os sons que surgem nessa sinfonia natural, criou sua famosa abertura Hebrides. Como esses sons das ondas e ecos, refletindo-se nas colunas, puderam influenciar a obra de um gênio. A cada passo dentro da caverna sente-se uma atmosfera misteriosa, como se a própria natureza sussurrasse seus segredos. Os sons do mar, penetrando fundo, dão a sensação de que, nesse lugar sagrado, o tempo parou. O que mais essas colunas que observam os séculos ainda guardam? Por muitos anos, pesquisadores tentaram desvendar os mistérios dessa caverna, mas alguns aspectos permanecem inexplicáveis. Por exemplo, como exatamente essas estruturas geométricas perfeitas se formaram? Os mundos subaquáticos misteriosos continuam a atrair pesquisadores e aventureiros. O rio Punaú, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, é um lugar fascinante, onde a natureza criou um contraste perfeito entre água, areia e verde. A água cristalina se conecta ao mar e ao redor dela se estendem dunas, palmeiras de coco e manguezais, criando uma atmosfera de verdadeiro paraíso tropical. Aqui é possível observar como as dunas de areia formam paisagens exóticas e os poços naturais que se formam durante as marés atraem os que buscam banhos refrescantes. Neste canto pitoresco do Nordeste brasileiro, o sol reflete na água, criando a sensação de um rio em chamas, capaz de encantar até mesmo os mais experientes viajantes. Cada elemento do paisagismo, desde a areia branca até a verde vibrante, cria uma paleta única que convida a explorar cada canto. O Punaú não é apenas um rio,
É um lugar onde a natureza demonstra suas habilidades mais incríveis, deixando os visitantes maravilhados com a beleza do mundo ao redor. Não é de se admirar que este lugar tenha se tornado um refúgio para amantes da natureza e fotógrafos que buscam capturar momentos de magia. É impressionante que tamanha beleza tenha surgido de processos naturais e ainda assim ela parece guardar histórias antigas, esperando para serem ouvidas. O Diabo de Ponte, na Alemanha, não é apenas uma obra arquitetônica, mas uma verdadeira enigma, envolto em lendas e mistérios. Suas majestosas arcadas refletem na água, criando um círculo perfeito, independentemente do ângulo de visão, o que gera perguntas. Como foi possível criar tamanha perfeição? De acordo com as tradições locais, a ponte foi construída com a ajuda do diabo, que, enganado, ficou sem nada. Essa lenda ressoa nas formas e proporções surpreendentes da ponte, causando admiração e respeito em todos que a veem. Mas como essas construções enigmáticas puderam surgir em um lugar tão remoto, longe das grandes cidades e das tecnologias modernas? Pesquisas modernas mostram que a ponte foi erguida no século XVI e sua arquitetura combina elementos da gótica e do Renascimento. No entanto, apesar das explicações científicas, o sentimento de mistério e mistério não abandona esse lugar. Como os mestres antigos conseguiram alcançar um nível tão elevado de habilidade para criar uma construção que ainda hoje causa espanto e admiração? Ao pé da ponte, é possível sentir uma atmosfera repleta de histórias antigas e segredos. Ao redor, só se ouve o sussurro da água e uma leve brisa que parece nos transportar para épocas antigas. A ponte, que sobreviveu aos séculos, continua guardando seus segredos, permanecendo uma enigma não resolvido para pesquisadores e viajantes. Qual é a mensagem que esses enigmáticos formados nos deixaram, escondidos dos olhos por séculos? Qual segredo a vale dos monumentos, este majestoso cenário, eternizado em incontáveis westerns e poeticamente enaltecido na cultura do oeste americano, guarda? Esses pilares de granito erguendo-se sobre a pradaria como guardiões do tempo, causam admiração e respeito. Cada um deles, com até 100 metros de altura, representa não apenas um fenômeno natural, mas também um mistério que surgiu há milhões de anos, quando água e vento esculpiram essa paisagem única. Os povos indígenas americanos, ao longo dos séculos, atribuíam a esses rochedos um valor sagrado. Quais eram suas verdadeiras intenções quando escolhiam esses locais para seus rituais? Alguns pesquisadores afirmam que esses monumentos poderiam servir como pontos de referência para antigos viajantes, enquanto outros sugerem que eles foram testemunhas de costumes e crenças desaparecidas, que ainda hoje permanecem desconhecidas. Mas essa não é a única pergunta que o Vale dos Monumentos levanta. Nos últimos anos, cientistas, utilizando tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, descobriram em essas formações rochosas símbolos e sinais misteriosos. Essas imagens, possivelmente, são mensagens cifradas de antigas civilizações, mas ainda não foi possível decifrá-las. Como povos experientes puderam nos deixar enigmas que ainda hoje não conseguimos desvendar?
Como eles viam essas esculturas naturais? Talvez nelas estejam contidas histórias esquecidas que nunca serão contadas. As cavernas de Chang'an, situadas no Vietnã, formam um sistema fascinante de cavernas e rochas, listadas como Patrimônio Mundial pela Unesco. Aqui, o rio serpenteia entre majestosas montanhas de calcário, enquanto barcos navegam por dezenas de túneis, abóbadas e grutas naturais, criando uma sensação única de navegação por um rio subterrâneo. O cenário único de Trang An se formou há milhões de anos sob a influência da água e do tempo, transformando-o em um dos lugares mais pitorescos da Ásia Sudeste. Cercadas por florestas verdes e rochas, essas cavernas evocam mundos antigos onde a natureza e o tempo criaram seus milagres. O local ganhou fama mundial após as filmagens do filme King Kong, a Ilha do Crânio, onde apareceu como um planeta selvagem e primitivo, escondido entre névoas e rochas. Esse filme atraiu a atenção de viajantes e pesquisadores que buscam desvendar os mistérios desse canto misterioso da Terra. Como foi possível criar um monumento natural tão extraordinário? E o que mais a Vali da Lua ainda guarda, esperando para ser revelada na superfície? Islândia guarda em si muitos mistérios e as cavernas de gelo de Vatnajökull são uma das suas mais fascinantes enigmas. A cada inverno, dentro do maior glaciar da Europa, essas cavernas mágicas se formam, mudando a cada ano como se a própria natureza brincasse com sua aparência. Aqui, sob a espessura do gelo ancestral, a luz se reflete nas paredes, criando um brilhante fulgor azul que faz esquecer o tempo e o espaço. A pureza do gelo e a pressão de camadas milenares lhe dão um tom profundo de safira e parece que você está dentro de um grande cristal. Essa luz mística, atravessando as paredes de gelo, desenha cenas de uma beleza e mistério incomparáveis. No entanto, apesar de toda essa magia, o lugar não está isento de perigos. Para entrar nas cavernas de gelo, é necessário acompanhar guias experientes que sabem como se comportar nesse mundo vivo e respirante. O gelo está sempre em movimento, mudando sua forma e estrutura, e cada passo aqui exige cuidado e respeito pelas forças da natureza. Não é apenas uma excursão, mas uma jornada ao coração da antiguidade, onde cada som e cada raio de luz contam sua própria história. As cavernas de gelo de Vatnajökull não são apenas um fenômeno natural, mas também um lembrete de quantos mistérios ainda guarda nosso planeta. Quantos segredos ainda guarda esse canto do mundo, permanecendo indecifráveis até mesmo para os mais experientes pesquisadores. A montanha Bromo, localizada no coração de uma vasta caldeira, parece irradiar magnetismo e mistério. Este vulcão ativo, com seus declives cinzentos e nuvens de vapor, lembra um cenário lunar, onde cada passo deixa a sensação de estar em outro planeta. Os crateres e cones vulcânicos que a cercam criam uma atmosfera de beleza e mistério incomparáveis. Localizada a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, a Bromo atrai a atenção de viajantes e pesquisadores de todo o mundo. Seu cráter,
com aproximadamente 300 metros de diâmetro, está preenchido por um lago escuro e fumegante, onde a atividade vulcânica é constante. Como poderia surgir um lugar tão singular, onde a natureza e a força da Terra se entrelaçam em uma dança única? Pesquisadores observam que a Bromo faz parte de um sistema vulcânico maior, conhecido como Tenger. No entanto, apesar de muitos estudos, muitos ainda se perguntam: por quanto tempo mais esse gigante majestoso continuará ativo? Os moradores locais acreditam que a montanha guarda os espíritos dos antepassados e segredos antigos, o que adiciona uma aura mística à sua já enigmática aparência. Todos os anos são realizados rituais para apaziguar o vulcão, o que desperta o interesse não apenas dos turistas, mas também dos cientistas. Não é de surpreender que a Bromo seja considerada uma das montanhas mais fotografadas do mundo, pois sua majestade e mistério atraem a atenção, fazendo refletir sobre os segredos que essa terra ainda pode guardar. Talvez fossem rituais sagrados ou suas próprias experiências pessoais. Mas, assim como muitas outras enigmas do passado, esses símbolos permanecem sem resposta, apenas gerando perguntas e espanto. O Lago Rosa de Hillier, na Austrália, atrai atenção por sua cor fascinante, que parece ter sido criada por um artista. Esse tom vibrante da água é resultado de uma combinação única de algas e bactérias que habitam esse corpo d'água e não de poluição química. Em particular, organismos microscópicos como a Dunaliella salina produzem carotenoides que dão à água uma tonalidade rosada. O lago é rodeado por florestas densas de eucaliptos e sua superfície brilha sob o sol, criando um contraste com o paisagismo verde esmeralda. Ao contemplar essa maravilha da natureza, é impossível não se perguntar como se formou esse ecossistema tão único. Apesar de os cientistas terem estudado muitos fatores que influenciam a cor do lago, as condições exatas que fazem a água se tornar rosada ainda são objeto de debate. Alguns pesquisadores sugerem que a alta concentração de sal no lago favorece o desenvolvimento desses organismos únicos, mas ainda não está claro o que exatamente desencadeia esse processo. Entre os moradores locais, existem muitas lendas sobre o poder misterioso do lago, e mesmo hoje ele atrai turistas de todo o mundo.